ler as Escrituras, Gênesis capítulo 14, verso 18 a 24. Estou vendo a irmã Júlia ali, está bem, irmã Júlia? A irmã Júlia estava um pouco doentada essa semana, com tontura, né? Passou? Amém. Amém. Tá bom. Graças a Deus. Vai ficar bem, completamente bem, né? Graças a Deus, né? Amém. Vamos ler então a palavra. Gênesis 14, 18 a 24, diz: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me a mim as almas, e a fazenda toma para ti. E Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei a minha mão ao Senhor Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abraão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos varões que comigo foram. A Ener, Escol e Mani, estes que tome a sua parte. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, agora pedimos e abençoe sua palavra em nossas vidas, que o Espírito Santo possa trazer para nós a bênção do Senhor, manifestando sua graça, porque aqui estamos, Pai, como teus filhos, como semente de Abraão, pela fé em Cristo, sendo novamente gerados em Cristo. Isso nos dá essa mesma confiança, sabendo que um filho de Abraão sempre será vitorioso. Ele terá batalhas, mas nunca será um derrotado, nunca será um perdedor. Oh, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos-nos assim para teu serviço nessa noite e pedimos, Pai, que nos ajude a receber tua palavra com toda a atenção, que o teu Espírito possa realmente mover nossas vidas, Pai, possa falar conosco. É a nossa oração no santo nome de Jesus e para a sua glória, no santo nome do Senhor Jesus. Ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei sua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei sua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei como pluma nos ares, sentirei como nuvens a voar, sentirei sua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus. Amém, Senhor. Podeis tomar assento e o Senhor os abençoe. Essa semana
passou um senhor ali em casa, um homem que eu tinha conversado com ele já há muitos anos, quando nós tínhamos a igreja ali na Avenida Júlio ainda, ali no São Pelegrino. Acho que ele chegou aí nos cultos ali alguma vez. Mas depois ele nunca mais. Às vezes eu via ele assim, mas nunca tinha conversado com ele. Assim, não tínhamos conversado mais. Aí ele apareceu ali. Acho que ele veio almoçar ali no pessoal ali da igreja quadrangular, então serve almoço ali, meio-dia. E então ele descobriu que eu morava ali. E ele disse, queria falar comigo, né? Eu estava até gravando o programa. Aí ele esperou um pouco, ele disse que queria saber sobre o irmão Brana, né? Aí conversamos um pouco ali. Eu nem sei se ele sabe ler. Talvez ele nem saiba ler, né? Mas ele disse que estava andando, ele faz assim, algum trabalhozinho assim, como afiar faca, coisa assim, né? E ele disse que passou numa irmã, mas eu creio que não é da igreja aqui, né? E ela disse que veio para cá há pouco tempo, mora num bairro aí na cidade. E eu mandei umas mensagens para ele. E daí ele lembrou de mim, né? Ele disse, mas eu quero saber do irmão Brana. A gente tem que escutar o irmão Brana, né? Digo, a gente tem que escutar. Sim, é engraçado a maneira dele. Pastor, mas esse é um caminho seguro, né? Esse é garantido, né? Assim, a pessoa simples assim, né? Aí eu dei um material para ele e ele ficou de vir, então ele mora lá no bairro Santa Fé, né? Então ficou de vir lá nos cultos, mas assim, a maneira simples, né? Daí eu procurei explicar para ele como é que Deus trabalha, mas ele só queria que eu dissesse. É seguro, né? Esse aí é seguro, né? Ele disse, eu já passei por tanto lugar. Ultimamente ele estava com aquele pastor Alceu, que agora diz que Jesus não existe, né? Ele disse, agora o homem começou a dizer que Jesus não existe, e agora eu saí de lá, né? E cada coisa que as pessoas passam nas mãos das denominações, né? Se as pessoas soubessem a riqueza dessa mensagem, né? Você está ouvindo Deus, né? Ouvindo assim diz o Senhor, né? Glórias a Deus. Aqui nós lemos, eu quero começar nessa noite, né? Talvez não vou terminar, é claro, lendo algumas citações do irmão Brana concernente a quem é este Melquisedeque. E o irmão Brana mesmo mostra que muitos dizem que ele foi um sacerdote, que ele foi uma ordem sacerdotal, alguma coisa assim, um mito. Mas, na verdade, o irmão Brana, como profeta, nos mostra claramente quem ele é, né? Mas eu estava vendo essa passagem da Escritura, aqui, Abraão, com 318, a Bíblia diz que eles eram servos, jovens, criados na casa de Abraão, eram como filhos de criação dele, que não eram guerreiros. Eles não eram homens de guerra, mas Deus estava com Abraão. E quando aqueles 4 reis de Sodoma não conseguiram vencer aqueles outros 5 reis, foram vencidos, Abraão, com aqueles jovens, conseguiu vencer e trazer de volta o seu sobrinho Ló. Mas o que eu queria chamar a atenção, veja bem, o irmão Brana diz que Ló, ele era um crente também. Ló não era nenhum incrédulo, mas ele era um crente menor do que Abraão. O profeta diz que, comparando Ló e Abraão era como se fosse $1, né? E Ló é como se fosse, acho que 10 centavos ou alguma coisa assim, né? Ou 1 centavo, né? Mas ele era crente. Só que ele não tinha muito discernimento. Ele olhava muito as coisas materiais acima das espirituais. E isso levou ele ao problema. Porque ele viu que quando Abraão lhe deu a oportunidade para que ele escolhesse, estava havendo problema entre os
os pastores de Abraão e os pastores de Ló, quando Abraão lhe deu a chance de escolher, ele olhou a coisa natural. A companhia de Abraão era muito melhor para ele do que qualquer outra coisa. Mas ele não soube discernir. E como que às vezes o crente morno, o crente que não tem um nível espiritual alto, sofre. Porque veja aqui Abraão foi e salvou ele. Salvou a sua família, trouxe de volta, trouxe sua fazenda, seus bens que tinha sido levado, tinha sido carregado pelos aqueles reis. E então nós vemos que Abraão foi e libertou ele, trouxe tudo de volta. Só que ele não se deu conta que não estava bom aquele lugar, que ele não estava seguro, que a segurança dele realmente estava com Abraão, porque foi Abraão que salvou ele. Mas ele continuou lá, e você vai encontrar que mais aqui na frente um pouquinho, então ele agora Sodoma é queimada, né? Quer dizer, não resolveu, né? Ele tivesse se dado conta, não, vou sair daqui, vou ficar ao lado do meu tio, então vou, né? Está sob a guarda dele. Mas ele não queria se submeter. Ele diz, não, eu sei. Você já viu aquela pessoa que diz, eu sei o que eu estou fazendo, e tá bom assim, né? E daí na próxima vez não teve com Abraão salvar nada dele. Perdeu até a mulher, né? E perdeu tudo daí, né? Perdeu tudo. Porque ele não soube entender, né? Deus dá tantos avisos, né? Aquilo era um aviso. Quando Sodoma e Gomorra foram invadidas e vencidos por aqueles reis, levados cativo, e depois ser salvo, era um aviso. Mas ele não se importou, né? Ele continuou, e até que Sodoma foi queimada. E ele continuou tendo problemas, foi morar lá, depois teve problema com as filhas. Quer dizer, enquanto Abraão ia de vitória em vitória, né, cada vez um grau mais alto, até o ponto que ele tomar comunhão com Elohim, né, servido pelo próprio Deus. Aqui no caso foi Melquisedeque, já estou me adiantando, né? Mas o próprio Deus comer com Abraão, na casa de Abraão, visitar Abraão, na tenda de Abraão, enquanto que Ló foi de mal a pior. Porque realmente não discernir, às vezes, o lugar que devia estar. Porque tudo em nossa vida é uma decisão que nós tomamos. E a decisão que nós tomamos vai nos levar a algum lugar. Ela tem um lugar que nós vamos chegar. Então aqui o profeta usa a expressão da palavra profeta, ele usa essa expressão grega que diz em morfe, que ele interpreta como significando da seguinte maneira: a palavra significa mudança. Significa que ele mudou de máscara, isto é, Deus mudou sua máscara. É como num teatro, né? Aí que as pessoas não entendem, que ele tinha que vir e pagar o preço do nosso resgate. E o preço, o salário do pecado é a morte. Mas ele tinha que vir e morrer. E como Deus ia morrer se ele é Espírito? Então a Bíblia diz que o Verbo que era Deus se fez carne, né? E habitou entre nós. Ele jurou por si mesmo. Então aqui que nós encontramos, onde Jesus, em Hebreus diz, nosso precursor entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Precursor é o que vem primeiro, né?
o que entra primeiro. O homem que entrou diante de nós como aquele que veio e tomou o nosso lugar. Ele tinha que ser em tudo semelhante a nós, como um homem, e ele tinha que, inclusive, ir e nos resgatar, porque nós estávamos todos destinados ao inferno, à morte e à separação de Deus eternamente, né? Mas ele, por isso, a Bíblia diz que ele foi ao inferno. Jesus, durante o tempo que o seu corpo estava na sepultura, no corpo teofânico, ele desceu até o inferno e tomou a chave da morte do inferno, né? E trouxe, libertou aqueles que a Bíblia diz com medo da morte. Eles ainda não tinham segurança. Abraão e os demais morreram, mas eles não estavam como garantidos, porque o sangue de animal não salva. Deus aceitou aquilo como uma cobertura, mas eles tinha que vir o precursor. Tinha que vir um homem que os libertasse. Um homem, porque foi o homem que caiu. E então veio esse homem. E ele se fez carne, Deus se fez carne, e ele entrou por nós, o precursor da nossa salvação física e espiritual. Por isso, Isaías 53 diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não somos sarados apenas do corpo, nós somos sarados principalmente na alma, né? Em tudo, mas principalmente na alma. Então foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras fomos sarados. O precursor da nossa salvação já entrou. Esta é a garantia que eu e você temos. Ele já entrou. Ele veio aqui e venceu por nós. E ele está ali nos representando. Um homem venceu. Aleluia. Por isso você encontra naquele salmo que diz que ele diz que abre-te, ó portas, para entrar o Rei da Glória. A voz disse lá de dentro, quem é o Rei da Glória? Ele disse, é o Senhor, o poderoso dos exércitos. Porque Deus é Espírito que enche os céus e a terra. Mas ele tinha que se apresentar aqui como um homem. E ele veio e tomou a forma humana e regressou, um homem regressou para lá. Chegando aos céus, o Rei da Glória, conduzindo todos os santos do Velho Testamento que foram redimidos. A Bíblia diz que ele foi feito um sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora nós estamos vindo, onde desejamos tomar esse texto bem rapidamente, agora para entrar nele. Todas essas grandes promessas, nós resumimos a uma coisa, que Jesus, nosso precursor, o que era a semente de Abraão, através do Espírito Santo, nos chamou para esta bendita esperança, para que nós agora temos uma âncora da alma. Quer dizer, sua alma não pode estar aí, aqui e ali, sua alma está firme. Âncora. A âncora é para fixar o navio na hora da tempestade. O que mostra a nossa segurança, irmãos, é quando nós entramos em tempestade. É quando nós entramos em problema. Aí como é que está a sua alma? Como é que estava Jó? Jó perdeu tudo, muitos problemas, mas ele disse, mas o meu Redentor vive. E ele não tinha o que nós temos hoje. Ele ainda estava apenas confiando no sacrifício dos animais. Nós estamos confiando no sacrifício de Deus agora. De um homem, Deus. Amém? Firme e segura, né? A alma ancorada, firme e segura. Ancorada dentro do véu. Este Jesus foi feito precursor
que estava na ordem de Melquisedeque. Aleluia. Vê, ele continua então dizendo: quem era esse grande homem? Voltemos ao nosso texto no versículo 7. Pois esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, ele não era somente um rei, ele era também um sacerdote. E saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Aqueles reis, na verdade, estavam representando os demônios que prendem as pessoas, que tentam te prender, roubar o que é teu. Representam muita coisa, mas tudo de mal. E Abraão venceu, dominou e resgatou de volta o seu irmão perdido. Resgatou tudo que era dele, as almas e as fazendas e os bens materiais. Deus resgata para seus filhos tudo que te pertence. Nada pode se perder. Aleluia. Então, diz o profeta, as bênçãos somente vêm de alguém mais alto, alguém maior, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente, por interpretação, rei de justiça, depois rei de Salém, que é de paz, rei de paz. Salém, quer dizer, vem a ser a Jerusalém depois, né? Quem foi esse grande homem? De muito distante ele era. Há muitos anos atrás. Quem foi ele? Ouçam, vamos um pouquinho mais sobre ele. A Bíblia diz que ele não tinha pai nem mãe, sem princípio de dias, sem fim da vida. Quem é que não tem fim na vida? Ele não tinha pai, ele não tinha mãe, ele não tinha princípio de dias ou fim de vida. Melquisedeque ainda existe, então. Isto é correto? A congregação diz amém. Aleluia. Vê? Sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Aleluia. É o que diz a Bíblia. Ele não pode, ele não teve princípio, ele não tem fim. Ele não tinha pai, ele não tinha mãe, todavia, ele era um homem. Talvez você diga, mas o que ele fez com o dízimo que recebeu de Abraão? Certamente, ele vivia como um homem, o tempo que ele esteve aqui. Como os homens têm um tempo apenas para estar aqui. Estava ouvindo um pastor falando de um casamento, falando sobre casamento, e estava dizendo, agora, vocês têm aí seus 18, 20 anos que estão casando, vocês vão ter aí talvez uns 50 anos para viver juntos. Parece, mas é assim mesmo, né? Quer dizer, alguns passam um pouquinho, mas já estão com uma bengalinha na mão, né? Então, é assim a vida humana aqui. Estão casando? Então calcule aí mais uns... É como fazer uma prestação, né? Meia longa, né? Mas 50 anos aí vocês vão ter para estar juntos, né? Aqui, né? E se preparar para estar lá também, mas desse lado aqui, com muitas lutas, com muitos problemas, né? Batalhas, né? Alguns podem passar um pouquinho disso, mas é por aí, né? Não passamos longe. É assim a vida. Então, Melquisedeque, ainda que não tinha pai, não tinha mãe, isso é, ele não tinha nascido. Ele era semelhante àquele que teve com Abraão e comeu com Abraão. Ele veio do Salém, paz,
ele era rei da paz, ele era o rei de justiça. Ele não era somente um rei, porém ele era um príncipe. E ele é o príncipe da paz. Ele é a rosa de Saron, ele é o lírio do vale, a estrela da manhã, o alfa e o ômega, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Os homens, com as suas interpretações, então querem fazer de Deus 3 pessoas? Não, ele é uma pessoa, porém ele teve 3 principais manifestações. 3 principais, porque tem muitas outras, né? Centenas e centenas de manifestações dele, mas, podemos dizer até milhares, mas ele se manifestou em 3 principais. Deus, o Pai sobre nós, Filho, Deus conosco, e Espírito Santo, Deus em nós. Um mesmo Deus. Tá? Ele é a descendência de Davi. Ele estava antes de Davi. E como pode ser a descendência, né? Porque ele era antes de Davi, claro. Quem era esse sacerdote? Nenhum outro, a não ser o Senhor Jesus Cristo, encarnado. Mas ele ainda, eu já estou me adiantando, Melquisedeque não podia ainda ser um sacrifício por nós, porque ele não tinha nascido. Aquele que comeu com Abraão não podia ser o sacrifício, ele não tinha nascido. Ele era um corpo que foi... Deus simplesmente tomou um corpo ali para ser apresentado naquele momento. Mas para ser o nosso precursor, ele tinha que vir igual nós. Por isso ele teve que nascer. Exceto pela união conjugal. Tinha que ser da mulher, nascido como nasce todos, sem um concurso humano, né? Deus fazendo isso. Vê? Ele era o mesmo, um pouco mais adiante. Depois ele se encontrou com Abraão e deu-lhe como sendo um povo do pacto, a ceia. Abraão, então, através desse mesmo pacto, nós tomamos também a ceia. E ele estava em uma sombra. Este Melquisedeque, quando ele tornou-se um homem de carne, seria cortado em parte. A ceia será dada. A fragrância do seu corpo partido, como nós tomamos hoje. Por isso é um pão partido, representando o corpo que foi moído por nós. E ali este Melquisedeque encontrou Abraão. E Abraão pagou os dízimos a ele. Amém. Abraão, o maior homem na face da terra, pagou os dízimos a Melquisedeque. Rei de paz, rei de Salém, rei de justiça. Aleluia. Vê? Diz o profeta aqui. E eu apenas imagino Abraão dizendo: mas eu já tinha visto ele antes, Abraão disse. Eu já tinha visto, porque ele veio na forma de Melquisedeque. Depois ele aparece ali como um homem, 3 homens, cansado. Deus se manifestando, né? E diz aqui, ele chega e diz: permita-me apenas aproximar-se, meu Senhor. Permita-me trazer um pouco de água para teus pés. Aleluia. De alguma maneira, bem embaixo daquele homem do pacto, dentro do seu coração, sabia que aquele era alguém mais do que um homem. Eles eram 3, mas Abraão olhou e viu um Senhor. Aqui mesmo na leitura, deixa eu chegar aqui, diz aqui, capítulo 18, diz aqui, aparece 3 anjos a Abraão, no capítulo 18, é o título, né? Aparece 3 anjos a Abraão, mas logo o verso 1 diz assim: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mane, estando assentado à porta da tenda. Então, engraçado, é que o escritor não pode entender. Ele devia ter escrito aqui o título
Deus e 2 anjos aparecem a Abraão, né? Porque eram 3, na verdade. Mas aqui, então, você começa lendo, já diz: depois apareceu-lhe o Senhor. Está em letra maiúscula, nos carvalhais de Mano. O título ali foi colocado, isso é o escritor que colocou, né? Aparece 3 anjos a Abraão. Na verdade, eram 2 anjos. Aí diz, deixa eu ver aqui, não é que eu estou duvidando de nada. Desculpa. Essa aqui está melhor então. Eu vou ficar para mim esse aqui então. O Senhor e 2 anjos. Viu? Mas eu estou certo também, né? A Bíblia da irmã está certa, né? É que os escritores pensam, mas né? A Bíblia da irmã Magistério está certa. Aqui está dizendo, aparecem 3 anjos. Não está certo, né? Ainda bem que a irmã olhou, né? Então é a minha que está errada mesmo. Mas é só o título, né? O resto está certo, né? Essa aqui é uma Bíblia boa, essa aqui é a plenitude que eu tenho aqui, né? Então, na verdade, era o Senhor e 2 anjos, né? Que apareceram, né? Aí, na hora, né, os escritores, mas na verdade está bem claro ali, que era o Senhor aparece a Abraão. Agora, aí o homem com a sua inteligência, com a sua interpretação, tropeça, né? Porque você vai ver na Bíblia que Deus nunca foi visto por ninguém. Agora aqui está dizendo que Abraão viu o Senhor, apareceu para ele. Só que ele apareceu na forma de homem, porque Deus é espírito. Então Deus como espírito não pode ser visto. Mas ele aparece então aqui numa forma, ali ele está em outra, como ele... É como lá em Êxodo 3, quando Moisés viu a sarça queimando, né? E não se consumia. Então ele disse, eu vou me aproximar e vou ver o que é essa grande visão. Ele se aproximou, vocês conhecem a passagem, né? O Senhor disse, não te aproxime, tira a tua sandália, essa aqui você está caminhando em terra santa aqui, né? Então o Senhor disse, eu lembrei da promessa que fiz ao meu povo, eu desci para livrá-lo. E logo disse, eu estou te enviando a ti. Quer dizer, Deus, veja bem, ao mesmo tempo que Deus disse, eu desci para livrá-los, eu escutei a oração deles. Diz, você quer que Deus te ouça? Ore. E não ore só com palavras, ore com a alma, ore com o coração, né? Muitas pessoas querem vitória, e quando estão mais necessitados de vitórias, não vêm na igreja. Você já viu isso? Eles deveriam nem querer ir embora da igreja. E eu garanto que a vitória viria. Mas estão numa como é que diz a expressão? Uma pindaíba, né? Eu nem sei o que quer dizer isso. Né? Espero que não é um palavrão, né? Estão aí numa condição terrível. Daí, eu estou muito desanimado. Então, eu não sei, estou esperando que Deus faça algo. Não vai fazer mesmo. Porque você tem que ir a Ele. Tem que buscar o Senhor. Então, Deus disse para Abraão, eu escutei a oração deles. Mas sabe por que eu estava orando? Porque Deus permitiu que Faraó os açoitasse bastante. Você sabia que se as coisas vão tudo bem, a tendência é não orar muito? E principalmente se o cara fica um pouco meio riquinho assim, né? Como é que diz meio, né? Tem muito dinheiro, começa a ter muito dinheiro, ele tem muita coisa que fazer, ele tem muita ocupação. Aí aparece muita coisa para fazer. E daí não tem tempo para orar, mas não dá, eu tenho que cuidar disso, cuidar daquilo, né? E Deus tem que tirar tudo, deixar meio sem nada, né? Como os israelitas estavam apanhando, né? Do laço mesmo dos egípcios, capatazes egípcios. Aí eles começaram a orar. Começaram a orar de verdade, clamaram de verdade.
Então Deus disse: eu desci, Moisés. E lembrei que eu fiz uma promessa que ia libertar eles, e estão esperando agora. O profeta diz: quando o povo começar a clamar, então Deus vem e cumpre a palavra. Então ele disse: estou te enviando. Moisés parece que levou um susto, porque Moisés estava velho agora, com 80 anos, tinha tentado quando era um jovem com 40 anos, né? Não conseguiu, falhou, teve que fugir. Quando nós tentamos fazer as coisas por nossa capacidade, mesmo baseado na Bíblia, pela nossa cabeça, não, mas está escrito aqui, mas aquilo tem que entrar em mim, aquilo tem que me converter, aquilo tem que me tornar realmente uma testemunha. Então, foi quando ele disse que, ele disse: eu estou te enviando. Ele disse: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Ele disse: pois olha, a hora que nós nos consideramos nada, aí Deus pode fazer alguma coisa. Enquanto nós estiver pensando que somos alguma coisa, que temos alguma habilidade, Deus não pode usar. Então Moisés disse: quem sou eu? Olha, ele era o grande professor, o grande general do Egito. Mas agora, depois de 40 anos sozinho lá com as ovelhas, lá, com a sua esposa, e muitos problemas e lutas. Diz a Bíblia que a sua esposa tinha um temperamento terrível, né? A Zípora, né? Era uma batalha o tempo todo. Mas ele não tinha o que fazer, já tinha fugido lá do Egito. Estava lá esperando, ia lá, levava as ovelhas para pastar lá no lugar que achava com pasto, que lá não é muito fácil, né? E ele ia subir lá e orar. 40 anos. Levava o rebanho para pastar, às vezes tinha que ir longe, né? Subia em algum lugar lá e ficava orando. Até que depois de 40 anos, Deus veio falar com ele. Será que estamos dispostos a esperar assim? Tanto tempo? 40. Deus veio e disse: eu ouvi as orações dele. Enquanto o povo dele estava orando no Egito, ele estava também orando lá no deserto. Eles não tinham celular, não tinham rádio, não tinham televisão, não tinham nem correio para mandar carta, nada. Moisés era como um morto. Moisés era como alguém que tinha morrido, nunca mais, morreu por aí no deserto. Ele levou apenas um pouco de água lá, onde é que ele ia atravessar? Viveu um pouco, até que tinha água, e depois morreu, né? Mas não, Deus o guardou, porque tinha um propósito, né? Difícil, chegou lá cambaleando, né? A boca seca, desmaiando, mas Deus o guardou. Então Deus disse: eu desci, Moisés, e estou te enviando a ti. Quer dizer, eu desci só para te comissionar, só para te dizer que é tu que vai ir lá. Um velho, um pedaço de pau na mão, assim, né? 80 anos, né? Ele disse: Senhor, eu não posso, eu não tenho nem condição, não sei nem falar a língua deles, mudou muito tudo lá, eu já tenho problema de dicção, de voz, não dá. Mas Deus disse: eu vou contigo. Eu serei contigo, Moisés. Ele disse: então, tenho que ir, né? Se o senhor não vai, eu não vou, mas se o senhor vai, eu vou, então. Aleluia. Mas veja que, o que eu queria chegar é isso. Ele perguntou então: mas diga-me o teu nome. Diga-me o teu nome, que eu quero dizer para os filhos de Israel. Vamos perguntar lá como é o Deus que falou. Porque eles estavam acostumados com tantos deuses, do Egito tinha tantos deuses, né? Ele disse: diga-me o teu nome.
Ele diga para eles que eu sou. Não é eu fui ou eu serei, eu sou. Irmãos, a questão, a dificuldade das pessoas é identificar Deus no presente. E o Deus do passado não pode ajudar, nem o do futuro. Porque o futuro pertence ao futuro, o passado passou. A questão é ver Deus no presente. Aonde está a atuação de Deus no presente? Qual é a voz, a mensagem que ele tem? Então Deus disse, diga para eles que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. E assim por diante. E eu sou. Eu sou. Sou o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E eu sou, estou te enviando. Em outras palavras, a minha atuação agora, Moisés, os meus recursos, Moisés, está contigo. Se as pessoas pudessem entender isto, que Deus tem um programa, Ele tem um programa, Ele tem vamos dizer assim, um comando. E sempre o faz através de um profeta, né? Aleluia, glória a Deus. Então, seguir um pouquinho a leitura mais. O anjo ou o homem, diz o profeta. Então, o anjo ou o homem que estava de pé ao lado dele, desapareceu, sumiu pelo sacrifício. E Abraão disse, eu falei face a face com Deus Todo-Poderoso. Melquisedeque e Cristo no primeiro plano. Aquilo era Cristo no primeiro plano. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Seguindo aqui, Melquisedeque lá no passado, que não teve princípio de dias, ele nunca teve pai nem mãe, ele nunca teve fim de vida, ele vive ainda hoje. Ele foi encarnado, chamado Jesus Cristo. Como é que as pessoas dividem em 3, 2? Se eles vissem o caminhar de Deus, né? O evoluir, se nós podemos assim usar a expressão, talvez para entender melhor, de Deus, ele vai para chegar a ser humano, mas ele disse, eu volto para lá. Jesus disse, eu venho e volto. Amém. Veja, tornou-se carne. Só que para ser o nosso Redentor, como eu disse antes, ele tinha que nascer como nós nascemos. Então por isso ele teve que vir na forma de um bebezinho chorando numa manjedoura. Pobre, perseguido, morreu, voltou a isso novamente. Ele ainda é o Rei de paz, o Rei de justiça. Prometeu-nos essas grandes coisas eternas, que ele foi jurado por Deus a Abraão, que ele guardaria o pacto, a promessa através dele e de sua semente, para sempre. Aleluia. Ele guarda esse pacto. A questão é eu e você saber que nós somos semente de Abraão. Nós não somos qualquer coisa aí, um grupinho religioso. Não. As pessoas pegam a Bíblia, saem por aí, dão uns gritos ali, falam um pouco ali, e logo, vamos fazer a nossa igreja aqui. Não. Igreja não é isso. Igreja é aqueles que Deus ajunta por seu Espírito, pela sua voz. Aleluia. Vê? Então, ele segue dizendo, o que é isso? O mistério de Deus? Deus em você. Esperança da glória. Não é qualquer esperança ser um religioso e até da mensagem. Eu tenho que ter Deus na minha vida.
Deus tem que estar na minha vida. Eu tenho que ter passado por esse processo de novo nascimento. Ou então eu sou apenas um religioso. Não é? Esta é a esperança. Deus na minha vida. Né? Aleluia. Deus em você, a esperança da glória. Veja, o batismo do Espírito Santo. Ele disse, quando essas coisas acontecerem, não haverá mais demora. Então, ele prometeu que nós chegaríamos aqui como foi nos dias de Sodoma e Gomorra de novo. Você vai ver isso, pode ver Lucas 17, 26 em diante, dia de Noé, dia de Sodoma e Gomorra. Que seria os dias da manifestação do Filho do Homem. Isto é, a manifestação de Cristo, mas como? O Filho do Homem é um profeta, é a manifestação do Senhor Jesus através de um ministério profético. Porque Filho do Homem é um profeta, mas ele não manifesta o homem, manifesta Deus. E estamos nesse dia. Irmãos, como foi também naqueles dias, também é hoje. É uma peneira. As pessoas dizem, eu estava falando com aquele senhor ali, aquele homem, pessoa humilde, simples, e eu pensei, meu Deus, se eu pudesse fazer ele entender, né? Ainda bem que ele estava perguntando, se eu pudesse fazer ele entender o que é essa mensagem. Ele abriu a caixa de ferramenta dele e estava lá com as 3, 4 mensagens que ele tinha ganhado, e mostrou, está aqui. E você fica olhando assim, é como se visse uma pessoa, uma barra de ouro. Hoje os índios são muito sabidos, né? Mas no tempo que os portugueses vieram aqui, eles não entendiam, eles davam ouro, né, por qualquer coisa, davam uma barra de ouro, né, quilo de ouro por uma garrafa de cachaça, né? Eles não sabiam que aquilo tinha valor, né? Então, assim, as pessoas pensam que não sabe o que é aquilo. É a voz de Deus, é o que Deus tem falado para esse dia. Malaquias 4, o assim diz o Senhor. Se as pessoas pudessem realmente entender que Deus não tem nada a ver com seminário, com teólogo, com os pregadores aí, né, cheios de conhecimento das coisas terrenas, não. Deus, ele trabalha com um profeta. E a Bíblia diz que aqueles que recebem um profeta, Jesus que disse isso em Mateus 10, 41, 42 ali, aquele que recebe um profeta, em qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. O que é o galardão de profeta? É não ser enganado, é conhecer Deus e ouvir Deus. Você não pode, todo mundo não pode ser profeta, mas todos podem escutar o profeta. Todos podem escutar a voz profética, né? Aqueles que conhecem o seu Deus, disse Daniel, nos últimos dias, muitos correrão de uma parte para outra. É Daniel 12, né? E a ciência se multiplicará. Porém, aqueles que conhecem o seu Deus farão proeza nos últimos dias. Aqueles que conhecem o seu Deus. Há uma diferença entre conhecer sobre Deus e conhecer Deus. Por exemplo, eu podia ouvir, né? Um dia eu ouvi sobre uma família na Argentina, né? Uma chamada Dari, né? De Maria Estela. Eu ouvi falar, né? Mas um dia eu fui lá na casa deles. Aí eu conheci eles. Ainda não bem ainda, porque a gente vai conhecendo os poucos que é para nós conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. À medida que nós vamos andando juntos, depois de vários anos, a gente se conhece bem melhor. E assim também é com Deus. Assim também é com Deus, irmãos.
você não conhece. Oh, agora eu conheço. Não. À medida que você caminha com ele, que diz aquele que em Oséias 6, que diz, né? Que é para nós conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Então nós vamos caminhando, cada dia vamos conhecendo mais. E essa é a condição, poder caminhar, andar. Imagine você, Moisés escutou da sua mãe que não era um egípcio, ele era um hebreu. Ele ficou moço, mas ele foi para a escola do egípcio, foi treinado e tornou-se um grande homem. Mas de repente ele começou a ver, mas isso não está certo, eu sou daquele povinho lá. Ele estava lá, era um príncipe, né, do Egito. Mas eu via seus irmãos lá embaixo. Não, mas de repente ele tomou uma posição. E largou tudo, tirou as roupas de príncipe e foi para lá amassar barro com eles. Estava tudo resolvido? Não, ali estava longe de estar resolvido. Ali começou os problemas. E deu problema e teve que fugir. Depois de tudo, pensou que estava fazendo a obra e não deu nada certo. E fugiu. Depois de 40 anos mais, daí então estava já conhecendo a Deus agora. Agora, recém ele escutou a Deus mesmo naquela sarça, falando com ele daquele fogo, né? Essa é a condição, isso é representativo para nós. Que nós precisamos cada dia caminhar e procurar. Quando o sujeito diz que já sabe tudo, então ele tornou-se laodiceano, ele está naquele que não aprende mais nada, né? Então veja, a ciência se multiplicará, porém aqueles que conhecem o seu Deus farão proeza nos últimos dias. Eles enfrentarão problemas, bestas, o que vier, e eles não se assustarão. Eles prosseguirão, porque eles sabem quem ele é, eles conhecem, eles sabem. Você sabe que você é um filho de Deus, uma filha de Deus, você conhece o seu Deus, e você sabe que ele nunca será um derrotado. Então, eles farão proeza. Proezas de fé estão se manifestando ao redor do mundo. Eles estão recebendo o Espírito Santo, não somente o pobre e o mendigo, mas outros estão recebendo. Deus está tomando e colocando o seu manto sobre cada um, dando-lhe um convite para a ceia do casamento. Dando-lhe um convite, dizendo: venha para a ceia. O grande sumo sacerdote Melquisedeque virá um dia deste, virá algum dia, e nós tomaremos a comunhão com ele, nas bondas do Cordeiro, né? A Bíblia diz que ali ele enxugará toda lágrima, vai passar com o seu manto e vai dizer: não chores mais, tudo passou. Eu contei para os irmãos, foi no ano 77, eu estava na segunda reunião de ministro ali em Goiânia, portanto há 39 anos, né? Eu tinha de 76, já fazendo 40 anos, então em 77 eu estava na segunda reunião que eu estava ali, e estava ali o pastor Décio Viana, de São Paulo, e ele estava pastoreando a igreja, começando a igreja em São Paulo na época, né? Uma igreja ali, começando a igreja da Mensagem em São Paulo. E nós conversamos bastante. Ele tinha feito trabalho missionário no tempo da denominação no Uruguai. Ele tinha os parentes dele aqui na Grande Porto Alegre, inclusive eu os batizei depois, né? A mãe, irmãos dele que eu batizei, né? E conversamos bastante com ele ali. Até combinamos, ele disse que queria vir para cá, para nós ir ao Uruguai. E na volta, quando ele estava voltando para São Paulo, chegando já em São Paulo, deu uma chuvarada e encheu o rio Tamandateí. E ele caiu com um Opala, com toda a família, ele, a esposa e 4 filhinhos pequenos, e morreram todos. Engraçado, quando eu cheguei em casa, naquele tempo a gente vinha de ônibus, né?
levava 2 dias para chegar, né? Pegava um ônibus até São Paulo e outro de São Paulo até aqui, era 2 dias para vir de Goiânia, né? E também levei 2 dias agora, né? Até um pouquinho mais, acho quase, né? Até um pouco mais, né? Vim de carro, né? Mas então ele... minha esposa disse, naquele tempo a nossa comunicação era pela Rádio Universo, pela Onda Curta, olha, o pastor Décio faleceu. E eu tive um sonho, não sei se da noite seguinte ou dali uns dias, não em seguida, eu tive um sonho que nós estávamos na ceia, nessa ceia que a Bíblia fala, da ceia das bodas do Cordeiro. E que nós estávamos, era uma mesa estreita, e o pastor Décio estava sentado na minha frente. E que eu olhava para lá, eu não via o fim da mesa, e para lá também não. E só que ele estava sentado na minha frente. Então eu ainda estou esperando. 39 anos eu estou, mas está tão marcante aquilo, é um sonho pequeno, eu só lembro dessa parte, que era a ceia, e que nós estávamos sentados na mesa, era uma mesa estreita, e que ele estava sentado na minha frente, assim, né? E nós estávamos ali para essa grande ceia. 39 anos já passaram, não deve estar muito longe, né? Como é que pode? Tem sonhos que eu sonho, às vezes eu estou escutando as minhas pregações, eu falo de sonho que eu sonhei, sonho até parece assim importante, eu já esqueci, mas quando eu sonhei isso, não lembro de nada. E tem certos sonhos que a gente não esquece. Esse, por exemplo, do pastor Décio, não consigo, está sempre diante de mim aquilo, eu sentado assim, e ali, e ele da minha frente, ali. Não sei porquê, né, que Deus me mostrou aquele sonho. Certamente nós vamos estar lá juntos, né? Essa não é a garantia, né? Não é com isso que é a garantia, mas eu estou lutando para estar lá, né? Quero batalhar cada dia para estar lá naquela ceia, né? Aleluia. Então veja, é a ceia, dando-lhe um convite para a ceia do casamento. E o grande sumo sacerdote Melquisedeque virá algum dia. E nós tomaremos a comunhão novamente com ele, no reino de Deus. Qualquer um desses grandes e gloriosos dias. Eu estou tão feliz hoje à noite de estar no reino. Amém. Não é isso maravilhoso? Sim, Senhor. Algum grande dia, algum maravilhoso dia, não haverá mais demora. Veja, nós viemos da eternidade e nós éramos antes que houvesse o mundo. É isso. Se crê nisso? Que nós éramos antes desse mundo. Você lê lá em Jó 28, 7, que diz que quando Deus fundava a terra, as estrelas de Deus rejubilavam e todos saltavam de alegria, e todos os filhos de Deus rejubilavam de alegria. Todos os filhos de Deus. Então, se é todos, e nós sendo filhos de Deus, nós estávamos lá. Efésios, capítulo 1, verso 4, diz que ele pôs nosso nome no livro da vida antes da fundação do mundo. Não nesse corpo. Esse corpo nasceu aqui há alguns anos atrás, que tem um tempo determinado para estarmos aqui, nós vamos aqui, né? Mas nós éramos antes desse corpo também, né? Éramos antes que houvesse o mundo. Você sabia disso? Deus fez o homem à sua própria imagem. Isso é, Deus é Espírito. Amém? Então ele nos fez em Espírito primeiro. Ele disse, onde estavas tu? Disse a Jó, ali como citei, né? Quando Jó pensou que tivesse sabedoria, disse, onde estavas tu quando eu fundava o mundo? Antes que eu o fundasse? Quando os filhos de Deus estavam juntos e as estrelas da alva rejubilavam? Onde estavas tu? Quer dizer, tu está te clamando aí, está reclamando dos problemas? É eterno, rapaz. O que está doendo é essa casa aí que está ruim. Que nem o
O irmão Raimundo, meu alfaiate, meu primeiro alfaiate, né? Não foi bem o primeiro, eu tinha feito um terno uma vez, quando eu ainda não era crente, mas depois de crente, o primeiro, eu que fez roupa para mim, fazia meus ternos ali de Osório, né? Ele, um dia, uma vez, ele contou para mim, pastor Neri, ele era um bêbado, né? E ele bebeu tanto que estava entrevado, já não caminhava mais, daí se converteu. Se converteu e passou a caminhar, só que ele disse que daí ficou com as pernas meio encarangadas, ele não conseguia correr, mas caminhou, viveu muitos anos, chegou a ser pastor, e era alfaiate também, né? E então ele disse, pastor Neri, eu tive um sonho, ele disse, que eu estava morando numa casinha muito, muito pequenininha, muito velhinha, e que ela tinha goteira por todos os lados, mas que eu estava contente na minha casinha. Ele disse, eu acho que esse corpo já está um pouco desgastado, né? Essa casinha, eu acho que esse corpo... A Bíblia diz que esse corpo é a casa do Espírito, né? E então ele disse, eu acho que está chegando meu tempo. Ele estava trabalhando, né? Estava lá na sua alfaiataria trabalhando. E olha, eu acho que não chegou um ano depois disso, ele partiu, né? O Senhor estava avisando. Então, nós não somos esse corpo. Nós vivemos nesse corpo, né? Nós vivemos nesse corpo. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe, manifeste sua graça sempre sobre nós, e que nós possamos, irmãos, acima de tudo mesmo, nós poder realmente colocar Deus em primeiro lugar. Que Deus seja o nosso tudo, porque aqui é passageiro. Como eu falei antes, é como fazer uma prestação longa. Às vezes a pessoa compra uma casa, 25 anos para pagar, né? As casas aí financiadas pelo governo aí, né? Ou até mais, eu acho que às vezes, né? Então, como eu falei, do casamento. Casou, são jovens ali, olha, vocês têm 25 anos aí para viver, né? Depois vocês vão embora daqui, né? Se tiver, né? Se passar disso, já será com uma bengala, né? Eu já estou na hora de pegar a minha, né? Não, ainda posso correr um pouquinho, mas é assim. Mas ficamos tristes por isso? Não! E a nossa esperança não é aqui, né? Nós estamos indo para o nosso lar, nosso verdadeiro lar, onde não haverá nenhum velho lá, né? Só jovens entram lá, né? O que fica velho é esse corpo da terra aqui, que o novo corpo não envelhece nunca. Não perde nenhum fio de cabelo, né? Aleluia! Vamos cantar o hino 190? Com tua mão segura bem a minha. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Oh, trazei-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida é luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo das sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar,
Com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Se voltares esse céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Que assim seja, né? Que isso seja como uma oração. Segura bem minha mão, Senhor. Não deixa me desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas caminhar contigo. Saber que estou nas tuas mãos. Aqui tudo é passageiro. Estamos hoje aqui, amanhã não sabemos se estaremos. Ninguém tem a garantia. Ninguém tem a garantia que vai estar aqui amanhã, ou que vai estar aqui do domingo. Não. Nós estamos aqui, dependendo dele. E assim devemos depender para as nossas almas hoje. A Bíblia diz: se hoje ouvir sua voz, não endureçais vossos corações. Inclinemos nossas cabeças e vamos orar. Se você quiser se lembrar na oração, somente levante sua mão. Deus conhece o que está em teu coração. Nosso amado Deus, soberano Pai, amado Salvador Jesus Cristo, o Senhor conhece mais do que essas mãos que estão levantadas. O Senhor conhece os nossos corações, nossos pensamentos. O Senhor sabe dessa alma que palpita por Ti. Abençoa, Pai, esse filho e essa filha nessa noite. Não só os que estão aqui, mas também aqueles que estão na conexão, na internet, que o Senhor os ajude. Oh, em nome do Senhor Jesus, pedimos, Pai, que o Senhor firme os passos de cada um esteja colocando como primeiro lugar o reino de Deus, fazer a vontade do Senhor, caminhar com o Senhor, lembrar que tudo aqui é passageiro, mas a nossa vida contigo é que permanece. No nome do Senhor Jesus, nós oramos, Pai, nessa noite, por essa igreja, pelos teus filhos e por todos que estão agora na escuta desse culto. Colocamos nas tuas mãos, Pai. Dizemos muito obrigado. Estamos sob expectativa também nesse final de semana, no culto amanhã em Nova Petrópolis, nos 2 cultos aqui domingo, que o teu Espírito venha e fale conosco, manifestando sobre nós a tua infinita graça, Pai. No nome do Senhor Jesus, oramos pelas pessoas enfermas, pedimos que o Senhor os abençoe, entregamos nas tuas mãos, agradecemos já pela irmã Júlia, está bem, também o irmão Alvone, que já está melhor. Colocamos nas suas mãos, sobre os seus cuidados, Pai, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, e para a glória do seu nome. É a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe.